Embora não seja muito recorrente, mas acontece, é aquela situação em que o noivo ou a noiva já se encontra lá no altar. E o outro? O outro não aparece. Geralmente, o mais comum de acontecer é do casamento ser desmanchado antes de chegar nesse momento. Mas, e se isso acontecer? Se o noivo ou a noiva não comparece na cerimônia? Um trauma, um drama. E aquilo que seria um ato de amor vira uma batalha judicial. A noiva abandonada tem direito a uma indenização? O noivo abandonado tem direito a uma indenização? E aquelas despesas do casamento? E os presentes dados por antecipação? Como é que fica? É sobre esses assuntos que vamos tratar hoje. O casamento, por qualquer motivo, não aconteceu. E agora? Mais uma vez, seja bem-vinda, doutora Patrícia Silva. Obrigada, doutor. Olá a todos. Doutora Patrícia, o casamento não aconteceu. Alguém é responsável por isso? Certamente vai gerar até uma ação indenizatória. O que é exatamente a responsabilidade civil nessa circunstância, doutora? A responsabilidade civil é a consequência de um dano causado a outrem. Esse dano, normalmente, ele é causado por um ato ilícito. Ato ilícito, a gente escuta muito mais no direito penal, né? É mais comum das pessoas associarem o ato ilícito ao direito penal. No direito penal, ele vai gerar uma pena, uma medida de segurança. Um ato ilícito administrativo vai gerar, por exemplo, uma aplicação de uma multa. Já no direito civil, o ato ilícito, ele vai gerar a responsabilidade civil. E a responsabilidade civil, ela serve para punir, serve para reparar o dano e serve para dar exemplo à sociedade. Então, ela tem caráter punitivo, tem caráter educativo e tem caráter reparador. Doutora, quando anunciamos lá na Canção de Boiadeiro que a senhora estaria no programa, respondendo sobre isso, recebemos algumas perguntas para a senhora. Dona Maria Elvira pergunta o seguinte: o que é exatamente esta ação indenizatória? É dinheiro, é isto? Essa ação indenizatória, doutor, ela pode ser por dinheiro e pode ser também por conta de um dano moral. E também as duas coisas juntas. Porque o dano, ele pode ser patrimonial e também extrapatrimonial. Então, a responsabilidade civil é justamente reparar o que foi perdido, o que a vítima perdeu. Então, se ela teve um dano moral, vai ser mais como que nós vamos explicar? Porque é diferente. Se for patrimonial, nós vamos verificar os danos emergentes, que é o que a pessoa já perdeu, e verifica-se também lucros cessantes, que é o que ela poderia auferir. Já o dano moral, ele já é um pouco mais complexo, porque envolve a questão se atingiu até sentimentos e também se atingiu a dignidade da pessoa. Porque no dano moral, a gente aprende, inclusive na faculdade, eu acho que nos é ensinado de forma não tão correta, porque fala-se assim, o dano moral é a dor, é o sofrimento. Sim, mas e digamos uma pessoa, por exemplo, que está em coma, que sofre um dano moral, por exemplo, uma exposição do seu corpo nas mídias, ela é exposta nua, por exemplo. Se ela está em coma, como que ela percebeu esse dano? Ela sentiu alguma dor? Não, ela nem sabe o que está acontecendo. Mas porém, alguém da família viu. Porém, a dignidade dessa pessoa foi afetada. Então, quando a gente pensa em dano moral, é mais correto a gente pensar se foi ofendida a dignidade da pessoa humana e não só na dor sentimental.
Doutor, então vem na pergunta seguinte aqui, onde está previsto essa situação em que é obrigada, essa responsabilidade civil, está prevista onde? Então, doutor, quando ocorre um ato ilícito, porque o ato ilícito no direito civil é aquela quebra do que chama em latim, chama neminem ledere, ou seja, não causar dano. Todos nós temos a obrigação de não causar dano ao nosso semelhante. Então, quando a gente quebra esse neminem ledere, a gente tem que ser responsabilizado. E a previsão no Código Civil, ela vem em diversos artigos. Temos, por exemplo, o artigo 186, 927, 402. Então, a lei, nesse sentido, ela é clara. Quem comete um ato ilícito, quem gera dano, é obrigado a reparar a vítima. E a reparação vai se dar em cima do que a vítima perdeu ou mesmo deixou de ganhar. E também, não só no que ela deixou de ganhar e ganhou, mas também nessa questão moral, que atinja a integridade pessoal dela, a dor sentimental e também a dignidade da pessoa humana. Doutor, tem uma situação interessante que me foi trazida também por uma ouvinte, lá da nossa Canção de Boiadeiro, e ela diz o seguinte, olha o exemplo que ela deu, está até aqui anotado. Ela diz o seguinte, José abandona a noiva lá no altar, ele não comparece. O fato de ele não comparecer, puro e simples, poderia parecer inocente, mas expõe aquela noiva, porque uma outra pessoa, por exemplo, assim, mas se ele largou essa moça aí no altar, por quê? Então, isso aí seria até o dano moral que já citou aí, que é causado a esta noiva? Sim, pode, com certeza, porque ainda mais, imagina, já foram feitos os proclames, já distribuiu os convites, tanto que os convidados estão ali na igreja. É uma situação, no mínimo, vexatória, né, doutor? Embaraçosa, no mínimo, né? Embaraçosa e vexatória. Então, cabe, sim, indenização por dano moral, neste caso. Agora, quais são os tipos dessa responsabilidade? Quais são, assim, aqueles elementos dela? Tem a responsabilidade, doutor, subjetiva. Então, a gente vai ver a conduta da pessoa que causou o dano, vai verificar se houve o dano, vai verificar o nexo, que também é chamado nexo causal, se aquela conduta é suficiente para causar aquele dano, e vai verificar a culpa. A culpa no direito civil, ela envolve aquelas questões de negligência, imprudência, imperícia. E tem também a responsabilidade objetiva, que daí sai a culpa. Mas a responsabilidade subjetiva, a objetiva só vai existir no caso onde a lei impõe. E também em outras questões que não cabe muito aprofundar agora, que não é o nosso foco, mas na teoria do risco, que são atividades que envolvem aquele risco, então, independente ou não de culpa, a pessoa vai ter que se responsabilizar. Agora, doutora, existe assim, por exemplo, existe uma promessa de casamento. José se compromete a casar com Maria, há aquele ato preparatório, mas ele desiste bem antes, muito antes. Fica uma situação, então, em que não houve aquela despesa maior, não houve aquele dano tão grande, porque foi desistido muito antes. Mesmo assim, se comprovado algum dano material, o ex-noivo é obrigado a ressarcir? Se comprovar o dano material? Se comprovar o dano material, doutor, como ele fez essa promessa, ele pode ser obrigado a ressarcir, sim. Mas há casos e casos. Essa resposta, na verdade, ela não é peremptória. Não vai ser assim, quebrou a promessa, não quero casar mais, vai ter que indenizar. Sim. Não, quebrou, não vai ter que... Não, ela não é peremptória, não é sim nem não, é depende. Cada situação é uma situação. O que nós temos que ter em mente é que o nosso ordenamento jurídico está previsto nele o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então ninguém é obrigado a casar, essa é a questão. Não existe uma lei que obrigue ninguém a se casar.
Então, quando a pessoa promete o casamento, quando ela noiva, quando ela faz aquela intenção do casório, na verdade ela não está obrigada a se casar, ela pode desistir de casar a qualquer momento, porque é um direito lícito, é um direito que lhe cabe, já que ninguém é obrigado a casar. O que tem que ser apurado é se esse exercício regular do direito dela foi exercido de uma forma que extrapolou o seu direito a ponto de causar dano ao outro, que seria a hipótese quando o casamento já está muito adiantado, por exemplo, já foi pago floricultura, já foi paga igreja, já foram feitos os proclames, convites distribuídos, convidados chegando de viagem. Então fica uma questão mais embaraçosa, né? Mas não que a pessoa não tenha o direito de desistir, ela pode desistir sim a qualquer momento. Mas se o momento que ela desiste já está muito adiantado e já tenha causado algum dano, aí ela é obrigada a ressarcir. Doutor, já falava aí dos proclamas do casamento. E eu tenho uma pergunta aqui, e chegou de última hora. A dona Sandra pergunta o seguinte: a filha dela está grávida de 6 meses. Recomenda-se o casamento o mais rápido possível, mas existem os proclamas. No caso de gravidez da noiva, pode aí ser dispensados os proclamas? Então, a lei prevê, doutor, algumas situações de emergência onde dispensa-se os proclames, né? Seria, por exemplo, o caso de uma viagem excepcional, alguma doença grave de algum dos noivos, né? E, no meu entendimento, essa questão da gravidez não é doença, né? Mas nada impede que seja tentada essa dispensa aí dos proclames, né? Eu acho que pode ser cabível, sim. Agora, nós temos situações. Uma outra pergunta chegou de última hora também, doutor, aqui do seu João Francisco, é o seguinte: um tio deu um apartamento de presente para eles. O tio tem várias posses, tem um apartamento, deu de presente para o casal. Só que o casamento não aconteceu. O tio é obrigado a entregar o apartamento para um deles ou estava condicionado ao casamento? Aí vai depender, doutor. Se esse tio fez a doação pura e simples, olha, vocês vão casar, eu desejo doar esse patrimônio para vocês, vai lá todo mundo no cartório e ele fez a doação pura e simples. Aí não é condicionado. Mesmo que o casamento não ocorra, o patrimônio foi transferido, foi doado e já é do casal. Agora, se na doação ele coloca: estou doando este apartamento para quando vocês se casarem. Se o casamento não ocorrer, a doação não se efetiva. Olha que pergunta interessante. Alguém que, tendo rompido o noivado, pode ser responsabilizado? É exatamente nessa situação, né, doutor? Lembrando novamente que ninguém está obrigado a se casar, a pessoa então vai ser responsabilizada quando há um abuso desse direito que ela tem de não se casar. E esse abuso, ele é entendido quando a situação cause dano a outrem, né? Porque tem até um caso interessante, doutor, um caso real. A menina engravidou e daí o rapazinho, né, chegou pro pai da menina: não, vou casar. O pai da menina, muito consciente, falou: não, filho, você não está obrigado a se casar com a minha filha porque ela engravidou. Se você não quiser casar, não tem problema, você assume a paternidade, eu vou conversar com seu pai também, nós vamos acertar as questões do meu neto, mas você não está obrigado a se casar. Aí ele falou: sério, tio? Então nunca não sério mesmo, então tio? Não precisa. Então não precisa. Então não precisa. Então ele não casou. Aí depois passou um tempo, passaram o Réveillon juntos, surgiu aquele amor de novo, aí ele decidiu que queria casar. Então a família se apressou, né? Ambas as famílias, a da noiva e a do noivo, se apressaram porque a barriguinha dela crescendo e tudo mais. Chegou na última hora, ele disse que não queria casar mais. Aí o que o pai fez? O pai dele falou: eu vou assumir tudo. Vou pagar tudo, vou pagar a igreja, vou pagar tudo e vou fazer uma carta para todos os convidados pedindo desculpa, esclarecendo, mas eu não posso obrigar meu filho a se casar. Porque é justamente nessa situação que nós estamos tratando Exatamente. aqui, que o casamento não existe lei
que obriga a pessoa a casar, desde que ele arque com as responsabilidades dos seus atos. Exatamente. Causou dano, Então, vai ter que arcar. porque a situação, às vezes, nos trazem aqui, doutor, e eu notei, são perguntas de caráter pessoal. Sim. E fica difícil para a gente adentrar no campo de cada um deles. Porque, infelizmente, cada situação é uma situação. Porque a grande verdade, doutor, é que o relacionamento humano ele é complicado. Pode acreditar nisso. Eu tenho 66 anos de idade e eu aprendi isso. O relacionamento não é fácil. Às vezes, pessoas que se conheceram há pouco tempo acabam se apaixonando e se casando. Pessoas que foram criadas juntas a vida inteira, na última hora o rapaz não aparece. Então fica uma situação que é difícil para nós aqui neste programa definirmos casos pessoais. Por isso nós tratamos aqui de regra geral, aquilo que a lei determina para todos. Agora, doutora, eu só queria voltar naquela pergunta dos tipos de danos, né? Que pode ser causado aí. Então nós falamos que é o dano moral e o dano material. Sim. Isso é importante frisar bem, para que a pessoa saiba o risco que ele está correndo. Sim, e o dano moral, doutor, foi muito bom tocar nesse assunto, porque assim, todo rompimento gera uma dor, né? Por exemplo, a gente briga com uma amiga, causa dor, briga em família, causa sofrimento, especialmente a ruptura de um noivado, né? Aquela pessoa que você queria para sua vida toda, queria construir uma vida com ela, uma família. Então, tudo vai causar dor. Nessa hora, é necessário diferenciar o mero aborrecimento da afetação à dignidade da pessoa humana. Justamente sobre isso vamos falar no próximo bloco. Qual a diferença entre o dano moral, o dano material e o mero aborrecimento? Após as mensagens. E nós retornamos aqui pela TV Pós, canal 21.1 em HD, 22 em HF. Estamos falando aqui sobre as consequências do rompimento de um noivado, do não comparecimento de um dos cônjuges no casamento. Mas, doutora, temos um vídeo que foi preparado com muito zelo pela senhora, que vai tratar do que, doutora? Vai tratar exatamente dessa questão da responsabilidade civil pela quebra da promessa de casamento. Vamos ao vídeo trazido pelo nosso técnico Lucas. Preparar um casamento não é tarefa fácil e envolve muito planejamento. Mas e se o relacionamento chega ao fim às vésperas da celebração? Em alguns casos, quem quebra a promessa de casamento pode ser responsabilizado judicialmente. Veja. Imagine uma pessoa à espera do grande dia do casamento e, de repente, tudo cai por terra. Muito difícil, né? Porque a pessoa está sendo iludida, digamos assim. O casamento no Brasil é uma coisa muito planejada, muito esperada. As pessoas planejam isso durante muito tempo. E também tem a questão do investimento, né? Elas juntam dinheiro mesmo, é a realização de um sonho. Por ainda carregar esse forte significado cultural e demandar dedicação de tempo e investimento financeiro, a quebra da promessa de casamento pode provocar um dano material. Geralmente a mulher já começa a fazer enxovais, a ter gasto para o casamento e coisas próprias só do casamento e utilizado com aquele namorado. Então, se amanhã ou depois ele não sustenta essa promessa, ela vai ter danos materiais. O motorista Aurélio de Luca conhece de perto um caso em que até um imóvel foi discutido na ação judicial. Não, o tempo perdido de vida, né, namorando o cara, 15 anos, por exemplo,
E aí ela requereu um apartamento e ele teve que pagar. Fez ela perder o tempo dela, né? E depois falou que não ia casar mais não, pelo tempo que ela perdeu namorando e noivando com ele. Mesmo considerando o compromisso afetivo algo muito sério, a estudante Maria Clara não é a favor de buscar reparação na justiça pela quebra da promessa de casamento. Eu reconstruiria minha vida normalmente mesmo, ficaria chateada, lógico, mas vida que segue, né? Mas há casos em que a pessoa não consegue prosseguir devido a um sofrimento profundo que vai além de um mero aborrecimento. Nesse caso, pode ser caracterizado o dano moral. Ou seja, está ofendendo a intimidade da pessoa, né? Ela está sendo prejudicada intimamente. Imagina, expondo, né? Porque já quando distribui convite, quando marca a festa, toda a sociedade já está sabendo do enlace matrimonial a vir dentro de pouco tempo. Aí lá pelas tantas rompe, sem mais nem menos, há um prejuízo moral para o cônjuge prejudicado. Direito de acabar um casamento tem a qualquer momento, eu acho. Mas assim, na última hora, né? Arrepender depois de entregar convites, depois de tudo pronto, isso não é justo. Doutor Charles observou que ali se trata de uma coisa interessante. É justamente a pergunta que está aqui. Qual a diferença entre aquele dano moral e o mero aborrecimento tão bem destacado na matéria ali? Doutor, existem várias decisões, inclusive no STJ, nesse sentido, de que com as próprias relações humanas, com a vida moderna, nós estamos expostos a várias vicissitudes do dia a dia. Então, não é qualquer aborrecimento que vai gerar o dano moral. Porque, imagina, como a gente acabou de comentar agora há pouco, se eu brigo com uma amiga, claro que eu fiquei sentida. Esse é mero aborrecimento. Esse é mero aborrecimento. Sabe, se é uma discussão, alguma coisa, se eu estou por exemplo, para dar um exemplo do dia a dia, fugindo um pouco desse assunto, se eu estou no aeroporto, por exemplo, há casos em que os agentes lá da Polícia Federal mandam a gente tirar até o sapato. Então, você fica aborrecido, né? Fica com uma vergonhinha ali, mas é necessário, é para a segurança de todos. É outro mero aborrecimento. É outro mero aborrecimento. Então, se todo mundo fosse entrar na justiça alegando dano moral por meros aborrecimentos, o mundo inteiro ia se ver processado. Então, o que tem que analisar é, pondere o direito do outro. O outro tem direito de não querer casar? Tem. Mas vamos ver como esse direito dele está sendo exercido. E o que os tribunais têm entendido é que, quanto mais próximo do casamento, quanto mais gastos houve, dependendo da forma que o direito é exercido, causando situações vexatórias para outra parte, aí sim existe dano moral. Por exemplo, tem um caso que eu estava lendo nos julgados. Um casal comprou um apartamento, estava tudo certo. Então, há cerca de 10 dias antes de se casarem, a noiva pegou as suas chaves e foi até esse apartamento para organizar algumas coisas lá. Já estavam montando a residência do casal. E ela pega justamente o próprio noivo na cama do casal com outra pessoa, com outra moça. Então, nesse caso, foi entendido que além do dano patrimonial, houve o dano moral. Houve sim o dano moral. Outro exemplo, um menino morava numa cidade, mudou-se e foi estudar em outra cidade. Nessa outra cidade, ele conheceu uma mocinha, começaram a namorar, noivou com ela, só que na cidade dele, ele também tinha outra noiva. E estava marcando o casamento com as duas. Então, na hora de casar, ele fez lá o unidunité, escolheu a da cidade de origem dele. A que estava na cidade onde ele estudava, entrou com uma ação pedindo danos emergentes por tudo que já foi gasto com a celebração do casamento e também por dano moral. E foi concedido a ela dano moral. Doutora, o que é dano emergente? A última pergunta que temos aqui para hoje. O que é dano emergente? O dano emergente, doutor, é tudo aquilo que já foi perdido.
Eu já paguei o buffet, eu já comprei flores. Já contratou os músicos? Já contratei os músicos, é tudo isso. Então, na responsabilidade civil envolve também lucros cessantes, que é o que a pessoa deixou de oferir. Mas o entendimento tanto da doutrina quanto da jurisprudência é que no caso da ruptura de noivado, o lucro cessante ele não é abrangido, porque o casamento não é um negócio jurídico, né? Então, para a ruptura do casamento, vai abranger apenas os lucros emergentes, que é o que já foi gasto. A situação do casamento cabe um debate em outros programas e vamos trazer até especialistas aqui para falar desse assunto. Você pode acompanhar esse programa pelo web rádio Canção de Boiadeiro e também pela minha página no YouTube, Direitos e Deveres, Vanderlei de Mello. Doutora, mais uma vez foi um prazer recebê-la no nosso programa, seja sempre bem-vinda. Obrigada, doutor, o prazer foi todo meu. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou Vanderlei de Mello.